Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Instalada a comissão especial, escolhidos presidente e relator e realizada a primeira sessão de debate no plenário da Câmara, nesta sexta-feira, dia 18, já começou a contar o prazo de 10 sessões para que a presidente da República, Dilma Rousseff, apresente a defesa contra o pedido de impeachment do segundo mandato obtido nas eleições de 2014. O pedido inicial denunciava a presidente pela prática de pedaladas fiscais, mas foram juntadas ao processo principal as denúncias feitas na delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul. O Brasil em Debate convidou para discutir a expectativa sobre os trabalhos da comissão os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSOL, também do Rio de Janeiro, ambos integrantes da comissão especial. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Nós é que agradecemos. Obrigado. Gostaria inicialmente de saber se os senhores já têm uma opinião sobre o pedido de impeachment e a expectativa dos senhores a respeito do tempo que esse processo deve demorar na comissão especial. Deputado Júlio Lopes, por favor. Na minha opinião, nós vamos encerrar essa votação no dia 14 de abril, pelo cronograma que fizemos ontem, e deverá ser aprovada o requerimento de análise do impeachment da presidente Dilma, inclusive com o meu voto. Eu acredito que nós precisamos dar uma contribuição para cessar esse governo o quanto antes. A nação precisa de uma resposta mais imediata possível para que nós retomemos um estado de normalidade em que a economia e toda a nação possa se recuperar. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Deputado Glauber Braga. Olha, em relação ao tempo, ontem houve uma entrevista do presidente da comissão onde ele falou que em 3, 4 semanas está colocando o relatório em votação. O pessoal tem uma preocupação grande com aquilo que está se gestando como um grande acordão em Brasília. Um acordão que está sendo feito por parte, inclusive, da atual base de governo da presidenta Dilma Rousseff. O presidente Rogério Rosso, o senhor... Não, eu estou falando especificamente... Da comissão. Não estou falando especificamente do presidente da comissão. Eu estou falando do acordo que está se gestando por uma substituição ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Que acordão é esse que está sendo feito? Quem assume o poder central é o PMDB, na figura de Michel Temer. Tanto o PSDB quanto outros partidos estão fazendo um acordo para que a cúpula do PMDB nacional tenha ainda mais poder do que já tem, tendo presidência da Câmara, presidência do Senado e governo federal. Uma mudança a partir de Michel Temer como presidente da República, dando mais força a esse PMDB nacional e fazendo com que o projeto nacional seja ainda mais conservador, não tem o apoio do PSOL e exatamente por esse motivo a nossa posição é contrária. Obrigada, deputado Glauber Braga. Obrigado. O senhor acha que é isso que vai ser analisado na comissão, deputado Júlio Lopes, que deixa de ser uma análise técnica do pedido inicial, por exemplo, das pedaladas fiscais, dessa questão das denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral na delação premiada e passa a ter o caráter político nessa análise do pedido de impeachment? O pedido de impeachment é sempre uma análise política, né? Você tem componentes jurídicos, mas a análise é sempre, e a decisão sempre é sobre o mérito político da questão, né? E, obviamente, como diz o ministro Gilmar Mendes, com muita propriedade, o governo que não tiver 171 votos para deter o processo de impeachment, 172 votos, ele já está impeachmentado no seu exercício. E assim será. Eu acredito profundamente que, inclusive, vamos contar com o voto do deputado Glauber, que eu aprecio, estimo muito, tenho muita admiração, com o voto do deputado Molon, do Rio de Janeiro, e do Chico Alencar, porque eu não acredito que esses deputados que, embora tenham uma postura de preocupação real e genuína e muito importante com a esquerda, vão poder deixar de verificar tudo que se dará ainda no processo até o dia 14. As revelações a cada dia tornam o governo ainda mais insustentável e eu não tenho dúvida de que homens com as biografias às quais eu me referi não poderão evitar de, no dia, votarem favoravelmente a essa posição que, a essa altura, já estará consensuada na sociedade. Eu acho que já é um consenso hoje,
mas no dia 14 de abril ela será ainda mais consensual. Obrigada, deputado Júlio Lopes. Eu queria a opinião do senhor, porque o deputado Júlio Lopes faz essa colocação de que essa pressão pelos acontecimentos pode influenciar e colocar o senhor e demais parlamentares de esquerda numa posição difícil, tanto na comissão quanto no plenário, deputado Glauber Braga. Como é que o senhor o deputado Júlio Lopes faz uma colocação provocativa, mas respeitosa, e eu vou na mesma linha, né? Sem personalizar a questão, né? Hoje, e eu tenho a certeza que o deputado Júlio Lopes, que não faz parte disso, também vai ter a preocupação com a sua biografia, né? O partido do deputado Júlio Lopes, por exemplo, é aquele que tem 33 investigados na Operação Lava Jato. O PMDB, que quer assumir nesse grande acordo a presidência da República, está indicado também centenas de vezes nas delações premiadas, inclusive na delação de Delcídio. Se a delação de Delcídio vai ser legitimada, tem que ser legitimada para todos. Tem que ser legitimada nas indicações que foram feitas em relação ao PP, tem que ser legitimada nas indicações que foram feitas em relação ao PMDB, tem que ser legitimada nas indicações que foram feitas em relação a todos os agentes políticos. Eu tenho certeza também que o deputado Júlio Lopes vai ficar preocupado com a biografia dele e vai ter que responder à população brasileira. O acordo que está sendo formatado é para levar Michel Temer à presidência da República com o apoio do PP e do PSDB, paira sobre o vice-presidente da República também denúncias graves em relação à cúpula do PMDB, ou ele está preparado para assumir a gestão do país com o apoio dessa mesma base aliada que, de alguma forma, está comprometida na legitimidade do processo? Essa é a pergunta que tem que também ser feita. Não existe solução ou caminho que seja fácil. A questão é complexa, mas se o discurso for da legitimidade baseada nos casos de corrupção, a gente não pode fazer uma discussão aqui que seja seletiva, porque os agentes que estão se articulando para assumir e para subir ao poder, eles também estão tão indicados quanto os outros agentes. A legitimação, se ela vai ser feita, não pode ser seletiva. Inclusive o próprio PSDB, com o senador Aécio Neves, que tem participado de diálogos e de conversas com o PMDB na formação de um futuro governo, também foi um dos mais indicados na delação por Delcídio. Isso também não é algo que possa se descartar na defesa da biografia de qualquer parlamentar. Deputado Júlio Lopes, eu queria que o senhor comentasse, tentasse responder a esse questionamento oferecido pelo deputado Glauber Braga. Bom, primeiro quero aqui cumprimentar o deputado porque me conforta e me alegra debater com quem tem as convicções mais fortes do que o simples pragmatismo de algumas ações. Eu quero dizer ao deputado que eu nunca respondi a um processo, não respondo e não pretendo vir a responder. E eu fiz essa ressalva. Não, sei. Tenho 16 anos de vida pública, 4 mandatos, fui secretário de Transporte do Rio de Janeiro durante 8 anos e lamento muito que o meu partido esteja na situação que o senhor está falando com muita propriedade. Aliás, eu tenho sempre estado nas ruas colocando essa situação com muita transparência. Eu acho, deputado, que nós não somos as pessoas que ocupam esses cargos. O que está em debate aqui nessa situação, e a meu juízo, não é se será o Michel Temer, mas é o vice-presidente da República. Ele pode chamar João, José, Maria ou Antônio. Na realidade, as instituições têm que se articular e trabalhar para dar ao Brasil uma resposta, uma nova situação, um novo contexto. Nós estamos episodicamente na condição de deputados, nós não somos deputados. Claro. Deveremos ser reeleitos para conseguirmos manter essa posição. E o que eu tenho dito, eu detesto, sabe, Glauber, eu te juro por Deus, essa discussão de probidade, de seriedade, de quem rouba e quem não rouba, porque é o seguinte, probidade, seriedade e o jeito de ser correto é pré-requisito, não é qualidade. Isso ninguém é melhor ou pior porque não rouba, ou porque... Pelo amor de Deus, está tudo confundido aqui. Eu também acho. Isso é uma condição sine qua non, é uma condição preliminar. Então, como esta condição é dada, obviamente tem deputados que respondem a milhares de processos e pelos quais deverão ser condenados. Aqueles que têm juízos criminais a responder, que o façam. E a justiça tem que ser a mais correta, a mais célere e a mais dura possível. Agora, nada a ver com a instituição que nós estamos trabalhando. E eu estou falando isso, Glauber, porque hoje eu ouvi um radialista dizer são ladrões julgando ladrões. Não é a verdade. Instituições trabalhando como instituições.
Porque tem ladrões no judiciário, tem ladrões na mídia e tem ladrões no Congresso. O que nós precisamos, como brasileiros, é ver que instituições têm que trabalhar além de pessoas. Porque nós não somos... Ela aqui não é a pessoa física dela, é a jornalista da Rádio TV Câmara. Então, ela vai além da sua individualidade. Para o que tudo que se referia a ela e que se referia à sua improbidade, falta de seriedade, etc., deverá ser apartado e julgado à parte, num processo à parte, num momento à parte. Eu concordo com o deputado Júlio Lopes de que essa discussão, que muitas vezes tem um caráter udenista das questões relacionadas à corrupção, elas não servem para a gente ter um melhor patamar na política brasileira. Eu concordo, né? Agora, acho que tem que se discutir aquilo que vai legitimar. Se você legitima esse discurso como motivação de afastamento presidencial por um lado, você também vai legitimar que aqueles que porventura assumam o poder também vão estar sujeitos a esse mesmo discurso, a essa mesma avaliação por parte da sociedade. Agora, tem também uma questão de visão, e é de visão política relacionada ao que se propõe numa futura administração. E nesse caso, nós temos também posições bem diferentes, antagônicas, né? A aceleração do projeto que foi iniciado por Joaquim Levy no governo federal, inclusive em contradição em relação ao que foi defendido na campanha eleitoral, a partir da ponte para o futuro, que foi estabelecido como regra do que vai acontecer numa possível administração de sucessão do vice-presidente da República, tem de nós do PSOL um total desacordo. É a aceleração de um processo que vai à direita. O deputado Júlio Lopes tem uma visão diferente a partir das convicções dele de mundo. Nas nossas convicções, por exemplo, entrar numa jornada de privatização da Petrobras, de diminuição de benefícios sociais, não é o que o Brasil precisa para sair dessa crise. Você vai estar fazendo com isso com que aqueles que são os trabalhadores que têm os menores rendimentos sejam ainda mais penalizados. Bom, deputados, nós vamos continuar essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo os trabalhos da Comissão Especial do Impeachment. Participam dessa discussão os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSOL, também do Rio de Janeiro, ambos integrantes da Comissão Especial. Deputados, no primeiro bloco, os senhores falaram muito sobre a questão de um eventual governo do vice-presidente Michel Temer, caso o mandato da presidente Dilma Rousseff seja realmente interrompido com a eventual aprovação do pedido de impeachment. Eu gostaria de perguntar, num cenário de governo do vice-presidente, então o presidente Michel Temer, o que acontece com a ação que está sendo analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que questiona a legalidade da eleição de 2014, ou seja, que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer. Ela deixa de ser analisada ou corre-se o risco da chapa ser cassada ainda? Deputado Júlio Lopes. Obviamente que essa questão só pode ser respondida pelos ministros que compõem o TSE. O que eu acredito é que haverá um arrefecimento da celeridade e da necessidade desse julgamento, em função de que estará dada uma nova situação fática do vice-presidente da República assumindo a presidência da República. O que importa nesse quadro, a meu juízo, é que nós temos que dar soluções. Nós temos que ser bastante pragmáticos para que a sociedade retome o seu grau de tranquilidade e praticidade de trabalho. E, obviamente, sempre com muito respeito à lei e à Constituição. E o que é importante é que as instituições funcionem. Na minha opinião, lamentavelmente, o presidente Lula será preso. Lamentavelmente, a presidente Dilma responderá e será condenada em vários processos, inclusive internacionais, em função da responsabilidade que tem na presidência do Conselho da Petrobras pela compra da refinaria de Passadina e outros atos praticados em absoluta inobservância da boa regra do negócio juridicamente perfeito. Mas isso aí são circunstâncias e ações que eles responderão nas suas individualidades.
Neste momento, nós temos que tratar das institucionalidades, e as instituições são imensamente maiores do que as pessoas. Em que pese, nesse caso, estejamos tratando de pessoas com uma biografia e com um passado muito importante e legítimo. E eu só estou dizendo que, ainda que o presidente Lula tenha todo esse contexto biográfico, tenha toda essa importância, ele é só uma só pessoa, ele é só um cidadão que deve e vai ser julgado igual a qualquer outro. E assim é a presidente Dilma. E as instituições brasileiras, essas sim, poderosas, essas sim, responsáveis pela normalidade institucional do país, terão que dar respostas. O que o deputado Júlio Lopes fala é perigoso, né? Então quer dizer que se o vice-presidente da República, Michel Temer, assume, as instituições que devem ser impessoais, elas passam a arrefecer o processo que existe no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Não foi a resposta que o senhor deu. O senhor disse que a tendência natural de um novo quadro, quando o vice-presidente da República assume, esse processo arrefecer. Por causa se as instituições são republicanas, não haveria qualquer possibilidade de um processo como esse arrefecer, num novo acordo político que porventura viesse a ser feito. Mas é isso que eu estou dizendo. A questão, em determinados momentos, quando vale, né, ou seja, quando é interessante, ela é republicana, ela é técnica. Mas quando não vale, ou seja, esses elementos se desfazem e elas passam não mais a ser técnicas, a ser republicanas, essa é a reflexão que eu quero fazer. Eu não posso deixar de refletir sobre o que está acontecendo no Brasil, eu não posso deixar de refletir sobre o que acontecerá no Brasil com uma possível interrupção presidencial. O acordo que nós temos aqui, acho que todos nós, é que o governo vai muito mal. Quem é que concorda que o governo Dilma Rousseff é bom? O governo Dilma Rousseff é péssimo. Como eu considero que no Rio de Janeiro o governo Pezão é péssimo. Como na minha cidade natal, o governo do prefeito Rogério Cabral é péssimo. Mas ninguém nunca me viu defender o impeachment do governador do estado ou do prefeito da minha cidade natal, apesar de serem péssimos. Por quê? Porque nós fomos derrotados por eles no projeto político, na campanha eleitoral. E mais do que isso, eu também não posso deixar de fazer uma análise do que vem depois e dos desdobramentos. Existe uma grave crise de legitimidade. Todos os partidos, ou todos aqueles que podem estar relacionados à sucessão presidencial, nesse momento, se a base de discussão for a que está dada, eles estão deslegitimados. Agora, se não estão deslegitimados, a gente tem que ter uma outra base conceitual de discussão. Se a base for o que está dado, se for o depoimento de Delcídio, nem o PMDB pode assumir a presidência da República, nem o PSDB e nem as três campanhas que tiveram as maiores votações na eleição presidencial, porque todas elas receberam dinheiro das mesmas empreiteiras que financiaram a campanha da presidente da República. Ou seja, há uma crise de legitimidade, há necessidade, e a gente não pode deixar de utilizar esse momento para discutir isso, de uma reforma política que seja verdadeiramente ampla, que amplie a participação popular com os instrumentos de participação direta, com controle social sobre os mandatos, que o poder econômico tenha menos influência no exercício dos mandatos legislativos. A gente tem que aproveitar esse momento também para fazer essa discussão, porque senão a troca que está sendo proposta é um mais do mesmo ou mais do que isso. É uma aceleração de um projeto conservador e, em determinados momentos, um projeto que vai procurar acelerar a diminuição dos benefícios sociais e dos direitos daqueles que têm os menores rendimentos, fazendo com que o capital rentista e principalmente os bancos venham a ganhar ainda mais com o governo de Michel Temer. A ponte para o futuro que foi colocada em discussão por Michel Temer e pelo PMDB, pela cúpula do PMDB nacional, é exatamente isso. E aí eu não tenho que me preocupar com o que vem depois? Tenho que necessariamente me preocupar com o que vem depois. Eu não posso deixar de fazer essa discussão. Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Renan Calheiros, se for pela discussão da corrupção, aqueles que estão na linha da sucessão ou na disputa direta pelo poder num acordo que está sendo formatado, todos eles estão deslegitimados pelo que está acontecendo. Agora, se acha-se que eles não estão deslegitimados, aí a gente tem que partir para uma outra discussão. Essa discussão não pode se dar num caráter seletivo. Bom, então, se estão deslegitimados, desculpem, deputados, qual é a solução, deputado Júlio Lopes?
Bom, primeiro, eu não concordo com o que o deputado colocou aqui. Eu comecei dizendo que essa é uma análise que deverá ser perguntada aos ministros do TSE. A meu juízo, a instituição perderá um pouco o sentido de urgência em função de que terá sido dada uma solução, ainda que seja uma situação episódica e momentânea. Então a decisão não era técnica. O que eu queria dizer, essas decisões não são técnicas, nem são para serem técnicas. No tribunal, inclusive. Têm que ser políticas. E no TSE, as decisões também têm caráter político. Okay. Elas se fundamentam em questões jurídicas, mas elas também têm um componente jurídico. Mas como eu lhe ouvi bastante, eu quero só dizer aqui o seguinte, a senhora e o senhor que estão nos ouvindo, quem quer que esteja aqui participando conosco, a meu juízo, é o momento de nós abstrairmos das individualidades e das pessoas. Nesse momento da realidade brasileira, basicamente, quase todos os personagens, as suas excelências são nada excelentes nesse Brasil de hoje. Então, não pessoalizemos. O momento é de impessoalizar, é de institucionalizar. As soluções têm que ser institucionais e impessoais. Estejam naqueles cargos as pessoas que estiverem. Eu abro mão do meu mandato para concorrer a qualquer eleição, hoje ou amanhã ou depois. O que eu acho é que nós estamos na institucionalidade, na condição de deputados, e estamos aptos a votar, a caçar e a estabelecer um novo governo. E se individualmente ou se pessoalmente devemos responder a crimes, ser julgados e encarcerados, isso é uma outra situação. É por isso que quando o deputado ataca o presidente ou qualquer coisa, em circunstâncias que são de natureza pessoal, eu tenho sempre apartado. Não é pessoal. Eu tenho apartado. É institucional. Eu tenho apartado. A questão da institucionalidade é que sim, essa é central. Aí vamos atacar e vamos cobrar um tratamento e uma ação institucional de cada pessoa ou de cada indivíduo que eventualmente ocupe aquela institucionalidade. Mas é isso, mas não é pessoal, né? Eu não estou aqui para fazer discussão pessoal do quadro A ou do quadro B. Estou dizendo aqui do ponto de vista institucional que os partidos que porventura fazem essa discussão e estão fazendo um acordo para assumir a presidência da República, PMDB, PSDB e PP, eles estão deslegitimados, e isso é institucional, para fazê-lo. Por quê? Porque na base da acusação que existe sobre o governo federal, eles inclusive já fazem parte do governo, alguns deles, e outros deles têm mais acusações, inclusive, se essa base for legitimada, do que o próprio Poder Central. Só para fazer uma pergunta, desculpa, é só porque, assim, só para complementar, então, a questão para o senhor. Perfeito. Então, o senhor coloca que esses partidos que estariam fazendo um acordo não poderiam suceder a presidente Dilma. Agora, na ausência, então, desses partidos, a presidente, com todas essas acusações, não deveria ser retirada do cargo? Ela deveria continuar no cargo? Qual seria a saída, a terceira via? O que deveria ser feito? Olha, o deputado Júlio aqui falou que o processo de impeachment, e eu concordo com ele, da forma que está se desenhando na Câmara dos Deputados, é um processo político. Como processo político que é, eu acho que a gente tem que ter respeito ao voto democrático, mesmo quando a gente é perdedor, respeitando aqueles que venceram nas urnas. Então, que se complete o período presidencial de governo que está colocado e a gente vai disputar na eleição, no voto, um projeto alternativo. Nós, do PSOL, vamos disputar com a nossa candidatura, que é exatamente uma candidatura de oposição ao governo federal. Agora, não pode se criar regra no meio do jogo exatamente para que aquilo que foi a vontade de uma maioria num pleito eleitoral seja desrespeitado. É isso que eu estou dizendo, né? Agora, se o processo é político e não é técnico, do ponto de vista político, eu acho que o valor universal é o respeito à democracia, ao voto das pessoas. Seria fácil para mim, seria simples agora, eu como um partido de oposição à esquerda do governo, o governo com uma popularidade na lona, um governo que está indo muito mal, eu chegar e dizer o seguinte, olha, nós defendemos o impeachment da presidente da República porque ela está mal avaliada, né? E porque nós fazemos oposição à esquerda ao governo. Seria simples e seria muito provavelmente algo que muitos aplaudiriam, mas é aquilo que é o correto a se fazer nesse momento, quando a gente faz uma avaliação mais ampla do processo democrático brasileiro, nós não consideramos e nós fazemos questão de discutir o que vem depois. Não dá, eu entendo o deputado Júlio Lopes quando ele diz que a questão tem que ser institucional, e eu concordo, mas não se combate a corrupção entregando
para a presidência da República e para todos os poderes nacionais, para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado e para a presidência da República, poderes para a cúpula do PMDB nacional. É como a Marta Suplicy disse em São Paulo. Saio do PT para combater a corrupção, aí entro no PMDB. É a piada pronta. Ou seja, para combater a corrupção no Brasil, você coloca a cúpula do PMDB nacional, e aí falo institucionalmente na presidência da República, isso é uma piada de mau gosto. Deputado Júlio Lopes, para replicar, 1 minuto final, por favor. Bom, eu primeiro quero dizer da honra de debater com alguém que tem as convicções do deputado Glauber e dizer que, no meu entendimento, essa situação de absoluta degradação moral, ética, enfim, que se estabeleceu no Brasil, é responsabilidade da sociedade brasileira como um todo. E esse governo vexatório e criminoso que está aí precisa ser substituído, e é o que nós vamos fazê-lo. Se a gente substituir por um governo que não seja tão bom, que nós o façamos substituir novamente, e assim sucessivamente. O que nós temos que saudar e nos alegrar é que o povo está na rua, mobilizado, sabendo que, sob a Constituição, ele é o senhor de todas as ações. Deputados, eu agradeço muitíssimo. Obrigado. Esse assunto não se esgota hoje, vamos continuar acompanhando até o dia 14 de abril, como o senhor prevê, deputado Júlio Lopes, ou o tempo que for necessário. Agradeço e espero contar com a presença dos senhores novamente aqui na TV Câmara. Queria agradecer o debate também aqui com o deputado Júlio Lopes e com a TV Câmara. Eu conversei com os deputados Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Glauber Braga, do PSOL também do Rio de Janeiro. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.